Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Pessoal, hoje daremos aí o início a uma nova série no canal chamada Apostasia, né? Essa série será dividida em apenas 2 capítulos, ou seja, vai ser uma série bem curtinha, que trará novas informações a respeito de um tema que já foi debatido aqui no canal, no vídeo 3, na parte 3 da série Netzarim. Portanto, se você não conseguiu assistir a série Netzarim, eu, no caso, indico que vocês assistam primeiramente a série Netzarim para depois vocês estarem assistindo essa série Apostasia, pois essa série Apostasia trará novas informações a respeito da rebelião gentílica dentro da eclésia original primeva nos tempos apostólicos, nos verdadeiros tempos apostólicos, ou seja, entre os anos 30 e 98 da nossa era. Então, esse estudo que eu estou trazendo no canal, ele foi escrito por Francisco Adriano Germano. Gostaria de agradecê-lo. E esse estudo estarei trazendo aqui no canal, que trará novas informações a respeito daquilo que foi debatido principalmente, né, no vídeo parte 3 da série Netzarim. Então, sem mais delongas, vamos começar aí o estudo. A conspiração de Inácio. Introdução. Teshuvá é uma palavra hebraica que significa retorno, e esta série ensinará justamente isso: como retornar aos caminhos do Criador, às suas veredas antigas, de forma sólida, clara e consistente. Esta é uma série para pessoas que já conhecem as Escrituras e querem vivê-la plenamente. Existem 2 argumentos comuns para aqueles que se deparam com o movimento da Teshuvá, isto é, de retornar para a observância da Torá e do abandonar das práticas pagãs, que é o argumento histórico e o argumento da quantidade. Alegam que o cristianismo existe há 2000 anos e que, portanto, suas práticas não podem estar equivocadas. Outros alegam que a maioria das igrejas faz de certa forma e que, novamente, é difícil supor que tanta gente esteja equivocada. Embora estes não sejam exatamente argumentos bíblicos, não podemos desprezar a importância psicológica e emocional deles, pois muitos ainda temem questionar a sua fé em virtude desses elementos. A conspiração. Egésipo, historiador crente em Yahusha, por volta aí do ano 180 da nossa era, escreveu que ocorreu imediatamente após a morte de Shimeon, o qual havia sucedido a Yaakov, o justo, na liderança da comunidade dos seguidores do Messias, e que morreu no ano de 98 da nossa era. Efetivamente, até aquela data, a comunidade permanecia virgem, pura e incorrupta, como se até esse momento os que se propunham corromper a sã regra da pregação do Salvador, se é que existiam, ocultavam-se em escuras trevas. Mas quando o coro sagrado dos apóstolos alcançou de diferentes maneiras o final da vida e desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria, então teve início a confabulação do erro ímpio, por meio do engano de mestres de falsa doutrina, os quais, não restando nenhum apóstolo, daí em diante já a descoberto, tentaram opor a pregação da verdade à pregação da falsamente chamada gnosis. Ora, pessoal, fazer uma pausa aqui, para quem aí tem dúvidas da origem do gnosticismo, aí está. Retornando. Hoje,
Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela corrupção e gentilização do caminho. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia chamada cristianismo, ele não a iniciou. Quem na realidade iniciou foi Inácios de Antioquia, que, se rebelando contra o concílio dos apóstolos em Jerusalém, ele 1. Usurpou a autoridade apostólica. 2. Desligou-se do israelismo praticado pela comunidade de crentes em Yahusha. 3. Declarou que a Torá havia sido abolida. 4. Substituiu o Shabat pela adoração ao domingo, ao dia do sol, ou seja, adoração a Mitra. 5. Renomeou a comunidade dos crentes em Yahusha, conhecido como o caminho, segundo aí livro de Mahasei Shihilim, Atos dos Apóstolos, capítulos 24 e capítulo 14, estabelecendo-a como a nova religião não judaica, a qual ele chamou de cristianismo. O apóstolo Shaul avisou aos efésios em sua última visita a eles: cuidai, pois, de suas almas e de todo o rebanho, sobre o qual o Kadosh, Espírito Kadosh, o separado Espírito, vos constituiu supervisores, para apacentardes a igreja de Elohim, para ele que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não terão pena do rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para desviar os discípulos, para que os sigam. Livro aí de Mahasei Shihilim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 30. Shaul indica que, após a sua morte, homens inescrupulosos se levantariam dentre os supervisores, ou seja, os bispos se elevariam os discípulos a se afastarem da Torá. Shaul morreu aproximadamente no ano de 66 da nossa era, e o primeiro supervisor de Antioquia a assumir o cargo após a sua morte foi Inácios, no ano de 68 da nossa era. Inácio cumpriu com precisão as palavras de Shaul. Depois de tomar o cargo de bispo de Antioquia, Inácios enviou uma série de epístolas para as outras congregações. As suas cartas aos Efésios, Magnésios, Trálios, Romanos, Filadelfenos e Esmirneus, bem como sua carta pessoal a Policarpo, todas sobreviveram até hoje. Até ao tempo de Inácios, qualquer disputa que surgisse no seio da comunidade sobre doutrina e costumes era levada ao concílio de Jerusalém, segundo aí livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 2. Porém, Inácio usurpou a autoridade desse concílio, declarando a si mesmo, um bispo local, como autoridade final sobre a assembleia que o havia feito bispo, e semelhantemente declarando isto ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Sobre isso, assim escreveu Inácio: sujeitando-se ao seu bispo, andem juntos conforme a vontade de Deus. Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos são enviados pela vontade do Messias. Carta de Inácio aos Efésios, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Seu bispo: penso que felizes são vocês que se unem a ele, assim como a igreja o é
Jesus Cristo e Jesus Cristo o é ao Pai. Vamos, portanto, cuidar para que não nos coloquemos contra o bispo, para que nos sujeitemos a Deus. Devemos olhar para o bispo tal como olharíamos para o próprio Senhor. Carta de Inácio aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Obedeça ao seu bispo. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 1, versículo 7. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Unam-se ao seu bispo. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Aquele que faz qualquer coisa sem o bispo não é puro em sua consciência. Carta de Inácio aos Trálios, capítulo 2, versículo 5. Não faça nada sem o bispo. Carta de Inácio aos Filadolfenos, capítulo 2, versículo 14. Cuidem para que vocês sigam o seu bispo, assim como Jesus Cristo, o Pai. Carta de Inácio aos Esmirneus, capítulo 3, versículo 1. Ao exaltar o poder do bispo e exigir absoluta obediência da comunidade local, Inácio estava na realidade fazendo uma jogada para obter o poder, tomando a autoridade do concílio dos apóstolos em Jerusalém e encorajando outros supervisores, ou seja, bispos não judeus, a fazerem o mesmo. Além disso, Inácio declarou que a Torá havia sido abolida, não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus para as quais escreveu. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, estamos confessando que não recebemos a graça. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 3, versículo 1. Mas se alguém pregar a lei judaica, vocês não lhe deem ouvidos. Carta de Inácio aos Filadolfenos, capítulo 2, versículo 6. Foi Inácio quem primeiro substituiu o Shabat pela adoração dominical, quando escreveu: não mais observem os Shabats, mas observem o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce nele através da sua morte. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 3, versículo 3. Ao usurpar a autoridade do concílio dos apóstolos em Jerusalém, de ter declarado a Torá abolida e de ter substituído o Shabat pelo domingo, Inácio deu o primeiro passo para criar uma religião separada do israelismo de Yahusha. Inácio então cunha um novo termo, nunca utilizado, para que essa nova religião, que ele chama de cristianismo, a qual ele mesmo deixa claro que é distinta do judaísmo. Vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, pois quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. É absurdo nomear Jesus Cristo e judaizar. Olha da onde surgiu, né, essa modinha de chamar as pessoas de judaizante, né? Olha quem criou. Pois a religião cristã não abraçou a judaica, mas a judaica a cristã. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 3, versículos 8 e 11. Cabe uma pausa aqui. É interessante, né, pessoal? Olha da onde hoje nós vemos aí que qualquer pessoa que defenda as escrituras, que defendem as escrituras originais e as doutrinas originais ali do período apostólico, os períodos que eu me refiro é o período do ano 30 ao ano 98, nós vemos que essas pessoas são acusadas aí por vários pregadores de YouTube, principalmente, alguns canais por aí, né? Eles acusam essas pessoas de serem judaizantes. Olha quem que inventou essa modinha, né? Faz tanto tempo, olha que coisa. É interessante que passa o tempo, né? Não existe nada de novo, né? Debaixo do domo celeste.
Continuemos, pessoal. Após a morte dos apóstolos e o início da dispersão, a diáspora judaica, por todo o Império Romano, bispos como Inácio passaram a reinterpretar as cartas de Shaul para justificar sua doutrina de repúdio a tudo o que tivesse conexão com Jerusalém. Ao final do primeiro século, Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Shaul. Ele não só abandonou o judaísmo praticado por Yahusha e seus apóstolos, como fundou uma nova religião, a qual chamou de cristianismo, uma religião que rejeitou a Torá e substituiu o Shabat pela adoração dominical, ou seja, adoração a Mitra, ao Deus Sol Invictus Mitra, ou seja, o Deus romano. A seguir, um resumo dos principais ensinamentos antibíblicos de Inácio de Antioquia. 1. Concentração do poder nas mãos de um só homem, o que posteriormente veio a abalizar o poder do Papa. 2. Decretação de que a Torá do Eterno, do Altíssimo, foi abolida. Em verdade, o Altíssimo não faz acepção de pessoas, de onde se concluiu que a Torá se aplica integralmente aos judeus e aos não-judeus, segundo o livro de Shemot, traduzido por Êxodos, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Livro de Shemot, traduzido por Êxodo, capítulo 12, versículo 49. Livro de Bamidbar, traduzido aí por Números, capítulo 9, versículo 14. Também capítulo 15, versículos de 15 a 16. Aí sim, no livro de Vaikra, traduzido por Levíticos, capítulo 16, versículo 29, capítulo 24, versículo 22, livro de România, capítulo 11 e Éfesia, capítulo, traduzido por Efésios, capítulo 2. 3. A substituição ilegal do Shabat pelo domingo. 4. A criação de uma religião, o cristianismo, no lugar do judaísmo ensinado por Yahusha e vivenciado por seus discípulos. Então, pessoal, como nós estamos analisando até aqui, Inácio, logo após a morte de Shaul, creio que ele não foi aí o último apóstolo a morrer. Ele morreu aí no ano de 66 da nossa era. Creio que o último dos apóstolos a morrer, no caso, foi Yohanan. A gente sabe disso, que ele morreu isolado numa ilha de Patmos, Foi onde ele recebeu ali e escreveu o último livro, o livro de Giliana, traduzido por Apocalipse. Nós vemos que Inácio de Antioquia, ele simplesmente chegou a um status de poder, que era ali o título de bispo, e utilizou desse poder para, através de manipulações de todas as assembleias, chamadas igrejas, começou a manipular para que os gentios começassem a ouvi-lo e a dar poder a ele, dar status a ele. Tudo isso não passou de politicagem para que ele acumulasse mais status e mais poder dentro daquilo que era a grande congregação, ou eclésia, igreja, chamados para fora. Então, pessoal, analisando todas essas informações, nós vemos aqui, claro, temos aqui para quem busca pelos livros chamados apócrifos para estudar, temos ali sim, de acordo ali com o compêndio de livros considerados apócrifos pelo sistema religioso, temos diversas cartas de Inácio às congregações, assim que ele chegou ao poder aí a partir do ano de 68 da nossa era. E claro, as cartas estão aí para provar, ou seja, várias cartas, inclusive aí dos sucessores de Inácio, que provam historicamente toda essa politicagem
por trás da criação daquilo que hoje conhecemos como cristianismo. E o interessante é que atualmente nós vemos aí canais e canais, e você indaga essas questões para essas pessoas que dizem pregar as escrituras através de seus respectivos canais, e muitos fogem sobre essa questão, sobre toda essa questão que eu estou levantando aqui nesse canal. E além de fugirem dessas questões, às vezes quando respondem com versículos isolados, completamente fora de contexto, para dar embasamento a tudo aquilo que eles defendem, atualmente. Claro, dá pra gente analisar também que atualmente está crescente aí um sentimento de antissemitismo, retratado não só em grupos, vou colocar aqui como religiosos, no caso, mas também como grupo dos chamados despertos do sistema, pessoas que sabem como esse mundo funciona, e todos aqueles personagens que de certa forma controlam esse mundo. Então está crescendo demais esse sentimento antissemita, rejeitando tudo o que vem de Israel. Tudo, quando eu falo tudo, é completamente tudo, inclusive a sã doutrina trazida pelo Mashiach, Yahushua HaMashiach, e também pelos seus shilihim, seus emissários ou apóstolos. Então, pessoal, chegamos aí ao fim dessa primeira parte. Eu vou deixar o restante para a segunda parte, Essa série, como eu falei, ela vai ser mais curta, mas vai trazer mais informações que mesclam e se associam aí com as informações contidas aí na parte 3 da série Netzarim. E peço desculpas aí por algum erro de leitura ou coisa do tipo, mas eu pretendo melhorar, tá? Então pessoal, é isso. Eu vou parando por aqui. Já temos aí 23 minutos de vídeo, e o restante aí desse estudo vai ficar para o próximo vídeo, ok? Então, que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a todos, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue dando norte a todos vocês. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.